Olá, queridos alunos, paz e bem. Hoje a nossa aula é de arte e eu sou a professora Elizabeth Lima. Nós iremos para o capítulo 2, na página 10 e 11, tá? Então peguem o livro de arte, abram na página 10 e 11, que diz o seguinte: desenhos e símbolos indígenas. Então aqui a gente pode perceber que tem, né, uma aldeia, uma tribo indígena, onde tem provavelmente a mãe com o filho. E ela está fazendo alguns desenhos no rosto da criança, como também ela tem esse desenho no rosto da criança. Por quê? É muito comum entre os povos indígenas, tá? Eles fazerem alguns desenhos em seu próprio corpo. E a gente pode observar que são através de linhas geométricas, tá? Essas linhas geométricas têm um simbolismo, têm um significado, às vezes da natureza, às vezes da sua cultura, da sua religião, certo, gente? Então, é muito comum entre os indígenas utilizarem esse tipo de desenho em seu próprio corpo. Nós iremos agora para a página 12. Na página 12, nós iremos ver as culturas dos povos indígenas brasileiros, tá? Então, aqui no nosso país, inicialmente, os primeiros habitantes foram povos indígenas. E hoje ainda existem muitas tribos, muitas reservas indígenas espalhadas por todo o território nacional. Certo, gente? E esses povos, eles têm sua cultura, seus costumes, a forma de falar, a língua diferente algumas vezes, né? A religião, a alimentação, a moradia, enfim. Cada povo indígena, ele tem uma forma diferenciada, tá? Para a sua comunidade, para a sua tribo, a sua aldeia. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa cultura. Então, inicialmente, a gente pode observar que tem uma imagem com várias indígenas, não é? E elas estão com pintura pelo rosto e pelo corpo, que é muito comum entre os povos indígenas. E na legenda está dizendo o seguinte: povo indígena da Amazônia realizando uma apresentação na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio +20, tá? Então a gente sabe que o povo indígena, ele respeita muito a natureza. Ele só retira da natureza o que ele necessita para comer, se alimentar, né? Fazer produzir suas armas, certo, gente? Então, nós iremos conhecer um pouquinho sobre essa cultura dos povos indígenas. No Brasil, encontramos vários povos indígenas espalhados por todo o território. Cada grupo tem sua forma de viver, suas histórias e seus rituais, que estabelecem uma cultura própria de cada povo. Então, cada povo indígena, tá? Ele tem uma forma diferente de viver, certo, gente? Aí aqui embaixo tem outra imagem, não é? Que a gente pode observar que é o indígena do povo Tupi-Guarani, que é um grupo, que é um povo indígena. Observe os detalhes dos adereços, ou seja, o cocá dela, o colar e os brincos, tá? Tudo o que eles fazem é retirado da natureza. Esse cocar, por exemplo, a gente pode observar várias penas coloridas. Eles não pegam nenhuma ave para matar e retirar essas penas, não. Eles vão coletando pelo chão. Então, as aves, elas naturalmente vão trocando de pena e o que vai caindo pelo chão, os indígenas vão recolhendo para poder fazer os adereços, certo, gente? Eles preservam totalmente a natureza.
Aí aqui está falando, os povos indígenas produzem uma série de objetos artesanais, como cestos, potes, cocares, colares e pulseiras, entre outros que fazem parte do seu dia a dia. O artesanato indígena é diverso e está relacionado com a cultura de cada povo. Então, cada povo indígena vai fazer um tipo de artesanato, de adereço diferenciado, tá? A maioria das criações é de grande beleza. Aliás, a beleza está presente nos objetos, nas pinturas corporais e nos adereços que cada povo indígena usa em seu cotidiano. O conceito de arte não existe nas culturas indígenas, mas a beleza está presente rotineiramente na vida deles, nos rituais e nas suas histórias. Então, tudo o que eles fazem, o que eles produzem é coletando, tá? Tudo que a natureza está na natureza. Ele não derruba a árvore, ele não mata animais para fazer artesanato nenhum. Ele coleta da natureza sementes, pena de algumas aves, alguma raiz, algum cipó, tá? E assim vai produzindo artesanatos e adereços, certo? Na página 13 tem assim, prazer em conhecê-lo. Então, nós iremos conhecer um pouco sobre o cacique Raoni. Aí tem Raoni Metukitiri, nasceu em 1930, no estado de Mato Grosso, na Amazônia brasileira. Raoni é o cacique do povo Kayapó e é um dos maiores líderes do movimento indígena no Brasil. Ele é conhecido mundialmente por sua luta pela preservação ambiental e pelos direitos dos povos indígenas, tá? Então, como tia falou, o povo indígena, ele preserva o ambiente, a natureza, tá? Como também eles querem direitos, os povos indígenas querem direitos. Então, Raoni, o cacique Raoni, tá? Ele luta pela preservação do ambiente e pelos direitos dos povos indígenas. Chegou o momento agora da atividade. Então, nós temos duas atividades. A primeira, que está na página 13, vocês vão, tá? Criar um adereço. Pode ser uma pulseira, pode ser um colar, certo, gente? Então, o que é que tia Beth quer que vocês façam? Se vocês tiverem condições de fazer algumas peças de barro, pode ser bolinha, pode ser quadradinho de barro, contanto que você fure para depois fazer o colar ou a pulseira, tá? Então fura com um palitinho de dente, bota para secar para que você possa fazer ou o colar ou uma pulseira. Ou então com sementes. Existem algumas plantas, tá? Que elas soltam algumas sementes. E com a ajuda de um adulto, tá? Você pode furar a semente e produzir e criar um adereço, tá? Colar ou pulseira, tá certo, gente? Então, a atividade da página 13 é essa. Vocês irão elaborar ou um colar ou uma pulseira, tá? Inspirado em alguns indígenas, ou de barro, ou de sementes, tá? De alguma plantinha, tá certo, gente? E vão pedir a ajuda de um adulto para poder elaborar. Na página 14 tem outra atividade que vocês vão fazer o seguinte: você vai pedir a ajuda de um familiar, tá? Um adulto. E vai fazer uma pesquisa na internet e vocês irão observar alguma pintura do povo indígena, que é chamado de grafismos dos povos indígenas. Quando o povo indígena ele pinta o seu corpo, é chamado de grafismo do povo indígena.
Você vai observar, tá? Algumas imagens de grafismo do povo indígena e depois que você observar, você vai escolher um. Depois que você escolher esse grafismo do povo indígena, você vai desenhar no seu livro na página 14, tá? Não precisa desenhar o indígena. Tia quer que você desenhe o grafismo que está no corpo dele, tá? Então, tem duas atividades. Uma é a produção, tá? De um adereço, ou um colar, ou uma pulseira. E na página 14 vocês irão reproduzir, tá? Vocês vão desenhar um grafismo de um povo indígena aqui no seu livro, tá certo, gente? Lembrando que quando você for fazer o desenho do grafismo, vocês tentem pintar, tá? Da cor que tá no próprio indígena, porque eles não têm muitas opções de cores, certo? Porque eles coletam a tinta também da natureza, através de algumas raízes de algumas plantas, tá certo? Então, a atividade de hoje é essa. Depois que vocês realizarem, tire a foto e mande para o meu WhatsApp privado, tá certo? Tia Beth vai estar aguardando. E até a próxima aula. Tchau, tchau!